Essa é uma das dificuldades desse tempo. Quando você tem uma igreja grande, você tem uma equipe para fazer isso. Quando não tem, você tem que ir lá e brincar. Então, eu estava pensando sobre a gente reconstruir a nossa vida, porque é um tempo, igual a gente falou semana passada, eu fiquei impressionado, né? O texto que Deus me deu, de notícia ruim atrás de notícia ruim, quando eu saio aqui da igreja, que eu viro ali na Maguá, eu olho para o céu e vejo um cone de tornado no céu. Eu falei, meu Deus, só faltava mais essa, né? E aquilo mexeu comigo, porque você coloca o Covid, aí você coloca as manifestações que estão acontecendo, e aí você coloca o clima, e aí você coloca outros fatores, e fala assim, mas como que é difícil da gente recomeçar algo, porque nesse tempo está cheio de fatores negativos, né? Mas não é só nós. As grandes empresas, as companhias ao redor do mundo, as organizações, todos tiveram muitas perdas. E aí eu fui orar a lembrar onde na Bíblia que eu encontrava alguém que passou por um momento de perda e que teve que reconstruir a vida. Então essa série tem muito a ver com Neemias e com Jó. Tá? Hoje a gente vai falar sobre Neemias, né? E a mensagem de hoje é reconstruindo sua vida quando você perdeu tudo. Graças a Deus, até onde eu sei, ninguém da igreja perdeu tudo, né? Perdemos horas de trabalho, perdemos agenda, perdemos... eu perdi alguns conhecidos, amigos, e parece que o tempo está passando e a Covid começa a chegar em pessoas mais conhecidas. Essa é a impressão que eu tenho tido, porque a gente já não está ouvindo falar de uma pessoa que a gente sabia que existia, agora é uma pessoa que a gente convive. Então esse momento é um momento que a gente tem que falar assim, nós precisamos recomeçar. Talvez não seja da maneira como você pensa que é, mas a gente precisa recomeçar, reconstruir. E graças a Deus, nós não perdemos tudo, mas tem gente que está com esse sentimento. Porque teve um grande abalo na sua agenda, na sua vida, nas suas finanças. Não sei se vocês viram a quantidade de brasileiros que voltaram para o Brasil, pessoas doando coisas. Eu vi apartamentos que foram despejados e as coisas ficaram... que as pessoas simplesmente fecharam as portas e foram embora para o Brasil. E isso dá em nós, que somos imigrantes, tristeza. Porque as pessoas investiram suas vidas aqui e perderam tudo que tinham. Então todos nós, de alguma maneira, temos que reconstruir a nossa vida quando a gente perde tudo. E eu quero ler junto com vocês 2 textos da Bíblia, que está aí no nosso esboço, mas está aqui também, se quiser ler no seu esboço. Vamos ler juntos? Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Voltando aqui, o contexto disso. O povo de Deus foi levado para o cativeiro. E uma das características daqueles que invadiram Jerusalém é que eles destruíam tudo e levavam os seus prisioneiros para o cativeiro para misturar as culturas. Então o judeu, né, o povo de Deus, Jerusalém é quase que um céu na terra. A tradição de Jerusalém sempre foi a cidade santa, o povo escolhido. E aí, foi lá o inimigo, invadiu, quebrou tudo que eles tinham, o lugar de adoração, as casas, as plantações, tudo que eles tinham, e pegaram esse povo e levaram para o cativeiro. E essa notícia chega em Neemias, que era um
E ele lá naquele momento, a gente vê aqui, eu sublinhei de propósito, né? Ele disse, vocês estão vendo a situação terrível. Gente, eu não tive como olhar para esse texto e pensar o que a gente está vendo no mundo hoje. Nós estamos vendo uma situação terrível, né? Vocês acham que é exagero, mas o fato é, meus irmãos, que a situação ela não está boa, ela está realmente terrível. E quando a gente olha para tudo isso, a gente vê aqui uma expressão, né? Neemias, no meio daquele fundo do poço, da depressão, da tristeza, coisa que muitos de nós às vezes sentimos, ele fala que as pessoas deveriam se reanimar para sair daquela situação que ele chamava de situação humilhante. Talvez não estejamos passando por situação humilhante, mas eu sei que esse Covid está fazendo muitas pessoas passarem por situação humilhante. Precisam pagar uma conta e não tem, são cobradas, são despejadas, são ameaçadas de despejo por causa dessa situação que tem muito a ver o contexto da Neemias conosco aqui hoje. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que no meio de tudo isso, nós somos o mesmo povo de Deus, amado por Deus, e algo que eu ouvi de diversos, para dizer centenas de pastores, nós somos a religião, eu não gosto muito de falar de religião, mas nós cristãos somos a religião dos recomeços. Nós somos a religião que enfrenta perseguições, lá quando não chamava cristão ainda, mas era povo de Deus, foi a religião da perseguição e dos recomeços, e com Cristo a coisa também, assim, a igreja foi perseguida no início, então nós precisamos pensar em dar a volta por cima, pensar em reconstruir a nossa vida, pensar em encorajamento para esse bom projeto, porque ele é da vontade de Deus. Isso a gente não pode ter dúvida nenhuma. Deus quer que você não fique para baixo no meio dessa situação. Então, eu coloquei aqui algumas coisas que nós vamos ler, tem mais no boletim. O primeiro passo para você reconstruir a sua vida é que você precisa aceitar o seu pesar. O que é isso? Nós precisamos entender a gravidade do momento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não sou psicólogo a Sueli, mas tem gente que ele nega as coisas. Ele é uma expressão assim, vou ver se eu falo sem gaguejar. Negacionalista, alguma coisa parecida com isso. Tem pessoas que falam, não, isso não existe, isso não está acontecendo, isso é mentira, isso é teoria da conspiração. Não. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, no Salmo 18, versículo 4 e 6, por isso que a Bíblia é um livro fantástico, porque os homens inspirados por Deus que escreveram eram homens como eu e você, e quando estava doendo ele falava que está doendo, e quando estava triste ele dizia que estava triste, porque ele aceitava a situação que ele estava, ele não negava, né? Vamos ler juntos? As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu santo templo ele me ouviu. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Amém. Porque ele diz que estava numa situação ruim, mas no meio disso, porque ele reconheceu que estava, ele clamou ao Senhor. Uma coisa que você precisa entender é que você não pode mudar essa situação que nós estamos vivendo. Eu estou conversando com a minha mãe todos os dias e ela está fazendo inúmeros questionamentos, porque ela é cristã também, porque ela não está satisfeita de ficar dentro de casa. O Rio de Janeiro não está fazendo a lição de casa, está piorando cada dia que passa e ela não quer. Eu vi, mãe, mas é isso que está acontecendo agora. Nós não podemos fazer nada. Você pode voltar atrás e dizer assim, que a Covid não viesse? Foi culpa sua que você parou de trabalhar mais?
Foi culpa de alguém aqui que as pessoas começaram a ficar doentes? Não, não foi culpa nossa. Mas no meio disso, nós que entendemos o que está acontecendo, nós podemos clamar ao Senhor. Então nós temos que entender que nesses momentos de tristeza, de pesar, muitas vezes é quando a gente vê amigos morrendo, como eu perdi, familiares doentes, ou o mundo em si, porque a gente quando vê uma cena na televisão de inúmeras covas abertas, nós ficamos tristes, mas nesse momento nós podemos clamar ao nosso Deus. Gritar socorro, socorro, socorro. Senhor, eu estou diante de uma situação que eu nunca vi na vida. O Senhor está no controle de todas as coisas, então me socorre. Porque o que eu vou fazer? Você vai se desesperar? Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, da minha raiz familiar, que está tomando Rivotril. Numa noite dessa, ela tomou 2 Rivotril. Você vai se encher de remédios para dormir? Não. Quando você entende o que está passando, você entende isso, vamos ler outro versículo, Salmo 62, versículo 8. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Chore, precisa chorar, chore, diga para Deus, Senhor, eu estou triste, o Senhor conhece o meu coração. Eu, conversando com 2 americanos que gostam muito de mim, e eu falando com eles essa semana, olha, quando as coisas estão ruins, eu não digo que estão boas, porque tem gente que está tudo caindo nos pedaços, está tudo muito bom. Eu acho isso hipocrisia, eu acho isso mentira. Então, quando está doendo, eu digo que está doendo. Quando eu digo que está ruim, está ruim. Se eu disser que está bom, é porque está bom. E a Bíblia nos mostra o salmista dizendo, Senhor, socorro. Outro texto diz, chorando diante de Deus. Isso a gente pode fazer, gente. A gente pode ajoelhar em casa e dizer, porque isso chama-se quebrantamento. Quebrantamento, a gente sabe que a gente não é culpado do que está acontecendo, a gente não fez isso acontecer, mas nós precisamos tanto de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa a fazer é você aceitar o seu pesar, não se achar o mais pecador, a pessoa sem fé, porque você está clamando pelo socorro de Deus. Segundo, resista a ficar com a amargura. Vamos ler juntos? Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Minha maior preocupação com as pessoas que eu não estou conseguindo contactar é se o Covid, em vez de aproximar de Deus, afastou de Deus. Por quê? No meio das crises, as pessoas começam a fazer a pergunta, onde está Deus? Deus não está ouvindo a minha oração. Deus perdeu o controle do mundo. Deus isso, Deus aquilo outro. Sabe por quê? A gente fica amargurado, aborrecido, chateado. Acabaram com a nossa agenda, acabaram com o nosso planejamento, acabaram com as formaturas, acabaram com os planos de viagem, acabaram com as economias, acabaram com todos os planos. Então, você tem razões demais para ficar amargurado. A Bíblia nos diz que você precisa cuidar para não deixar essa raiz de amargura ficar dentro do seu coração. Você tem que identificar ela e falar assim, não, eu não quero, me recuso a ficar amargurado com a vida e com Deus. Então, uma coisa importante é você focar não no que você perdeu, mas no que sobrou. Às vezes a gente fica assim, eu perdi isso, perdi aquilo. Mas sobrou muita coisa boa ainda. Sobrou a sua vida, a vida da sua família, sobrou sua energia para trabalhar, sobrou sua fé em Deus acima de todas as coisas. Então, não está aqui no PowerPoint, mas eu vou dizer assim. Primeiro, aceite o que não pode ser alterado. Aceite. A gente não pode voltar no passado, no 31 de dezembro, e mudar o ano de 2020. Concentre no que você tem, não no que está perdido. Foque no que você tem.
Ah, mas eu deixei de ganhar 1.000 e poucos dólares por semana. Mas eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo outro. Concentre-se no que você tem e não no que foi perdido. Procure esquecer o que passou e foque no futuro. Foque no futuro, mas mais do que nunca, o texto de Tiago diz: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Meus irmãos, eu sentei com Sueli, pastor Dom, pastor Roberto, que voltou para o Brasil, minha esposa, com uma big de uma agenda ali no mês de dezembro, novembro. Nunca esqueço daquela agenda, sabe? Eu acho que eu nunca mais vou esquecer daquela agenda. Planejando aniversariante do trimestre, planejando batismo, planejando isso, planejando aquilo outro. Entrou o ano, perdi minha tia, passou um mês, entrou Covid, peguei a agenda, serve para nada, rasga. Tem até brincadeira na internet, estou vendendo a agenda 2020, porque as pessoas não servem para nada. Então, nós vamos focar no futuro, mas com uma perspectiva diferente, porque a gente focava no futuro, vai acontecer, agora é, se Deus quiser, porque estava sempre na Bíblia lá, mas às vezes a gente não prestava atenção. Se Deus quiser, vou fazer isso ou aquilo. Mas você continua pensando no futuro. Porque o futuro é sonho, o futuro é visão. E quando a gente deixa de pensar no futuro, algo dentro de nós morre, porque nós somos seres humanos que gostamos de focar em alguma coisa que vai acontecer no futuro de melhor na nossa vida. De um sonho, de um projeto. Talvez com mais limitações, mas continue focando. Dessa maneira, você não vai deixar a raiz de amargura ficar dentro do seu coração. Terceiro, reavalie a sua vida. Reavalie a sua vida. Vamos ler juntos aqui? Palavras maravilhosas que ficaram muito mais fortes do que já eram. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Coisas que eu vi. Ruas sem carro. O que adianta uma estrada bem feita se não tem carro? O que adianta este prédio se não tem vocês? O que adianta as escolas sem os alunos? O que adianta os grandes shoppings se não tem os consumidores? O que adianta os restaurantes se não tem quem vá lá comer? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer essa reflexão enquanto estavam dirigindo pelas ruas rolando. A coisa mais triste, você passar num shopping que você via lá milhares de pessoas, não tem mais ninguém. Eu falei, o que adianta a Disney? O que adianta a Disney sem as crianças? O que adianta tudo isso? Por quê? A vida é importante do que tudo. Lá no meio dessa bagunça, a gente começa a pensar, preciso ter mais tempo com a minha família, preciso ligar mais para os meus amigos. Quantas ligações eu tenho feito e fiz? E a semana passada, quando eu perdi o meu amigo, eu descobri que eu liguei para ele num domingo, na segunda eu não conseguiria falar com ele se eu não tivesse ligado antes. Gente, uma coisa que a gente precisa cedo, graças a Deus, é dizer para as pessoas que você ama enquanto elas estão com vida. Não importa quem seja. Diga para ela, você é importante para mim, eu te amo, enquanto está com vida. Porque depois que morreu, você não adianta falar com ela. Então, esse momento do Covid, ele veio também para a gente dar uma reavaliada na vida. Para que eu estou fazendo tanta coisa? Por que eu estou me matando com isso? Se a vida do homem não consiste na quantidade dos bens. Eu estou falando isso porque é bíblico, porque eu creio, mas eu sei que às vezes é muito utópico, porque tem muita gente que a Covid, a única coisa que ele pensou foi: eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais. Ele não fez essa reflexão profundamente
relevante para a vida espiritual. Vamos ler outro texto. 1 Timóteo capítulo 6. Não trouxemos nada ao mundo e nada podemos tirar dele. Mateus 16, 26. De que servirá um homem se ele ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que um homem pode dar em troca da sua alma? Então, gente, camisa de marca perdeu o valor, carro zero perdeu o valor, compra no shopping, tudo nesse momento. Eu estou chamando isso de test drive para o apocalipse. Deus está dando uma oportunidade para a humanidade fazer uma reavaliação da sua vida. Pensando assim, se não morrer de Covid, eu vou morrer de outra coisa. Mas Salomão diz que é melhor ir numa casa que tem o luto do que a festa, porque onde tem um luto, a gente pensa no que é a vida. Aí, nós sabemos que muitas pessoas perderam os parentes mesmo, mas nós que não perdemos, graças a Deus, mas estamos vendo o mundo em luto e a gente tem que pensar assim, o que é a vida? Eu estou aqui, mas um vírus invisível pode me tirar daqui, ou qualquer outra coisa que aconteça, porque Covid não é a única forma de morrer, mas é o momento para o mundo reavaliar a sua vida. Eu faço essa pergunta porque estou pregando pela internet. Você está reavaliando a sua vida? Porque o que adianta todas essas coisas se não tem a vida humana? O que adianta o planeta Terra se não tem o ser humano para habitar ele? Conheço igrejas tão preocupadas com o templo. O templo é bom, eles nos está aqui hoje. O que adianta esse prédio se não tiver pessoas? 4. Receba a ajuda dos outros. Meus queridos, quando nós estamos reconstruindo a nossa vida, Deus manda anjos, mas não os anjos lá do céu. São pessoas aqui na terra que se transformam em anjos na sua vida. Então vamos ler juntos? Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Quando nós estamos numa situação dessa, a gente vê o quanto que é importante a sociedade. A maior aula de história, porque você vê que há uma cadeia, né? Não vem avião, não tem indígena, não tem indígena, não tem turista, não tem turista, não tem táxi, não tem isso, não tem aquilo outro, não tem hotel, não tem trabalho. Por quê? Deus nos criou para sermos interdependentes. A pior coisa nesse momento é a pessoa se isolar. Você tenta ajudar ela, ela não quer. Não é momento da gente ter orgulho. É um momento da gente ser igreja e ajudar as outras pessoas. Não sei se vocês receberam ajuda, mas eu recebi ajuda. Eu recebi ajuda, porque se não fosse, teríamos perecido. E Deus levanta pessoas como, a gente pode dizer, anjos na terra. Ajuda, encorajamento. Eu que não tenho muitas posses, eu procurei fazer essa parte. Liguei para muitos de vocês, estive junto. E tem gente que acha que eu ligo demais, que eu mando mensagem demais, mas eu continuo mandando, porque eu prefiro pecar exagerando do que não mandar. Mas eu ligo, falo, porque é a minha maneira de tentar ajudar as pessoas, a empurrar as pessoas. E aí Deus nos dá conexões, e teve gente que não arrumou emprego aqui, foi arrumar emprego em outra cidade, mas foi. Não ganhou dinheiro, mas não ficou no relento, ficou comendo e dormindo no tempo da Covid. Então, a gente fica feliz de ajudar os outros e a gente, às vezes, precisa receber a ajuda dos outros. Então, todas as coisas que a gente prega aqui há 2 anos, eu, como pastor, espero que vocês captem e sejam abertos para receber a ajuda dos outros, porque, às vezes, uma pessoa está querendo te ajudar, mas ele é impedido por você mesmo. Se você não falar, está doendo, se você não disser que está triste, se você não disser que está desanimado,
Se você ficar na sua, é difícil das pessoas te ajudarem. Eu não tenho vergonha de ninguém e nem de falar isso abertamente. Porque às vezes as pessoas não podem te ajudar a pagar a sua conta, mas elas te digam onde tem uma coisa, tem outra, como que faz aquilo outro. E nós precisamos disso. E uma das formas como é melhor de fazer isso são os grupos pequenos. Escreva aí, grupos pequenos. Esse espaço que está em branco aí. Meus irmãos, a igreja no mundo já tem um tempo que está começando de grupo pequeno, reunir em casa. Agora você veja como foi tão importante. Dizem por aí, eu olho que não, mas que tem uma segunda onda voltando, não sei. Mas a igreja precisa aprender a história lá da igreja primitiva que se reunia em casa. Porque se não tiver segunda onda, uma coisa a gente sabe, um dia nós vamos estar na grande tribulação, nem na internet a gente vai poder fazer transmissão e nem em culto vai poder estar reunido. Por que na internet não pode? Porque a internet tem um negócio que a pessoa descobre o seu endereço onde você está fazendo aquela transmissão. Se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada aqui, vinha aqui alguém certinho nesse local e descobria. É assim que descobre os criminosos, os pedófilos na internet, por causa do IP. E lá, no futuro, nem comunicação pela internet nós vamos poder fazer. Então, o que é isso? É uma oportunidade da igreja aprender os princípios lá da igreja primitiva, reunir em grupos pequenos, receber a ajuda dos outros, porque a Bíblia fala 157 vezes uns aos outros. Quinto, confie em Deus. Confie em Deus. Vamos ler juntos os versículos? Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Enquanto descanso em Deus, somente Ele me dá esperança. Você é o meu escudo, meu Deus maravilhoso, que me dá coragem. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Deus é o meu Salvador. Vou confiar nele e não ter medo. O Senhor me dá poder e força. E finalmente, voltem-se para o Todo-Poderoso e Ele reconstruirá a sua vida. Por isso que nós vamos falar de Jó. Porque ele nos ensina a voltar, ou seja, virar para Deus. O que é voltar para Deus, gente? Em caso você lê mais a palavra de Deus, se ajoelha, né? Se volta, dedica mais tempo. Porque você vai confiar em quem? O que é verdade ou é mentira nesse tempo? Um dia desse, a Organização Mundial de Saúde diz: quem não tem sintoma não passa doença. De noite, quando eu acordei, não é assim não. Quem não tem sintoma também passa doença. Você vai acreditar neles? Você vai acreditar naquele órgão de imprensa ou naquele número ou no outro? Quem está falando a verdade? O presidente ou o ministro da saúde? Ou o ministro da saúde ou o presidente? Desse país ou daquele país? Em quem você vai confiar? Nos políticos? Difícil, né? Gente, o negócio está tão complicado que eu não tinha como pregar agora com máscara aqui. Mas pastor que usa máscara não tem fé. E o que não usa tem fé. Ou, se você não usa, é porque você é a favor do presidente X. E se você usa, é a favor do presidente Y. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o julgamento chegou a um extremo assim que se você acredita que a Covid existe, não, você é contra aquele partido político. E se você não acredita, você é a favor do partido político. É claro que nós estamos vendo exageros. Claro. E quem é que conhece a verdade? Quem é que sonda o coração dos homens? Lá na Bíblia diz que Deus sonda, esquadrinha os corações. Só Ele que sabe. Então, é sábio confiar nele. Porque Ele sabe e vai te dar um negócio muito bom, melhor do que qualquer pessoas que usam bebida alcoólica, que fumam, que usam Rivotril, ou qualquer remédio para dormir.
Ele vai dar a paz. Por quê? O Espírito Santo habita em nós. Espírito Santo habitando em nós e paz não significa que você não fica triste? Não significa que você não chora? Não, mas você tem paz, porque tem muita gente ao redor que não está tendo paz. Eu ouvi falar o número de suicídios que tem aumentado, casos de suicídio que tem aumentado, porque as pessoas veem tanta coisa, e uma pessoa que não tem estrutura emocional e não tem paz no coração. Sexto, recuse ficar desanimado. O que disse Jesus? É perseverando, obterão a vida. Vamos falar junto? É perseverando. Tá difícil? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Diz a música lá no Brasil. Vamos que vamos. Perseverando. Respira fundo. Tenta de novo. Faz de novo. Porque só obtém a vitória quem não desiste. Desistiu? Não tem jeito. Sétimo. Viu que você precisa da ajuda dos outros, né? Mas também tem outros precisando da sua ajuda. Assista ao próximo. Vamos ler juntos aqui? Primeiro, orando pelo próximo. Escreve aí. Samuel disse: longe de mim eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por você. Samuel orava pelo próximo. E nós precisamos orar. Quero pedir a vocês que orem, porque durante esse tempo da Covid, a gente não sabe o que aconteceu. As pessoas, essa cultura aqui nos Estados Unidos de eu sozinho, ninguém tem nada a ver com a minha vida, essa cultura que a gente sempre prega conta de egoísmo, ela tranca muitas pessoas. A gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas, mas vamos orar por elas, porque Deus sabe. Para que as pessoas tenham coragem de abrir o coração. Olha, estou triste, estou desanimado, eu acho que Deus não existe mais. Tem que falar o que está, porque a gente aí vai aconselhar. Então, nós temos que orar pelas pessoas, orar pelos que, por exemplo, um dia eu estava aqui pregando no Lago Apópica, gravando para vocês domingo de noite, chegou uma senhora e ficou ouvindo a mensagem, perto de mim, era uma brasileira, dizendo que quer muito ter amizade com outros brasileiros, mas que ela possa ter força, que o marido dela deixe ela vir na igreja. Temos que orar, gente. Segundo, ajudando com amor. Ajudando com amor. Vamos lá juntos? Se alguém tem bens material e vê seu irmão necessitado, mas não tem piedade dele, como pode nele estar o amor de Deus? Gente, eu dou graças a Deus, porque eu vi, essa história tem a ver com aquela outra lá atrás do anjo. Pessoas da igreja que foram procurar irmãos que estavam com necessidade e que o ajudaram, porque podiam. Eu sei que outros gostariam de fazer e não tem como fazer. A gente ajuda, o texto está falando muito assim, está com fome, dá de comer financeiramente, materialmente, mas a gente ajuda também quando a gente dá uma ligação para a pessoa, dá um empurrão, a gente não tem o recurso, mas a gente faz o meio de campo. Eu não tenho comida para te dar, mas tu descobrir que vai ter uma cesta boa ali naquele lugar, vai lá e pega aquela cesta boa. Tem isso, tem aquilo outro. Então, a gente tem muitas maneiras de ajudar as pessoas. Vamos fazer isso, porque isso mostra o amor que nós temos. Isso mostra a igreja que nós somos. No início da Covid, eu tive um momento assim, de bastante felicidade com a nossa igreja, que não é numericamente grande, porque eu vi as pessoas interagindo com as outras, e nós temos que continuar fazendo isso. E, finalmente, servindo ao necessitado. Vamos ler juntos? Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo.
que é levar o fardo pesado um dos outros? Todo mundo tem o seu fardo, né? Que são os seus problemas, que são as suas dificuldades, que são suas tristezas, que é esse negócio de recomeçar agora. O pastor põe um título interessante, a mensagem abençoadora, mas a pessoa fala assim, tá aí, pastor, mas e aí, como é que eu faço? Né? Então as pessoas têm as cargas. E a Bíblia diz para a gente não carregar a nossa carga sozinho. Então a minha pregação como pastor é dizer, você que aqui está e que está em casa nos ouvindo, aprenda a se comunicar, esquecer esse negócio da cultura americana de ficar isolado, que é cada um por si, Deus por todos. Isso não está na Bíblia. É uns pelos outros e Deus por todos, né? A Bíblia é assim, é uns pelos outros e Deus por todos. E se comunique, diga assim, eu estou com essa carga, estou com aquela outra carga. Porque se você ficar com a sua carga escondida só com você, como que os outros irmãos vão poder levar os fardos, te ajudar nessa hora? Então, essa reconstrução da nossa vida, você vê que depende de nós, Deus faz o milagre, tem a ver com os outros, mas nós precisamos nos comunicar. Comunicar com Deus em oração, comunicar com os nossos irmãos, com o nosso pastor, com os nossos líderes, e dizer como que está a nossa vida, sem vergonha, sem nenhuma timidez, porque esse é o modelo bíblico. Qualquer outra coisa, não está na Bíblia, eu não sei como fazer. Eu só sei dizer, está doendo, porque eu estou falando muito de algo que está doendo. Aparece alguém e diz assim, ah, você está doendo? Vou te levar num lugar para curar a sua dor. Porque se você fica calado, nada vai acontecer. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou fazer um apelo para quem está em casa. Você está nos ouvindo, está ouvindo essa mensagem, principalmente você mora em Orlando ou nas adjacências. Por quê? Nós estamos aqui na Grande Orlando. Nós somos uma igreja aqui em Orlando. E eu sei que tem muita gente ainda com medo, ficando em casa. Mas eu quero fazer um apelo para você. Se você ouviu essa mensagem e você se recusa a ser um derrotado e quer reconstruir com a ajuda de Deus e você não sabe como, ajuda. Eu quero compartilhar a minha carga. Eu quero pedir oração por mim. Escreva aí, porque mais tarde nós vamos ler o que está escrito e vamos entrar em contato com você. Nós que aqui estamos, devemos agradecer a Deus, porque se aqui estamos, Deus nos deu vida, saúde, ânimo, e Ele quer nos abençoar. E nós vamos terminar o nosso culto com oração, pedindo para que Ele cumpra essa mensagem na sua vida. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque tu tens todo o poder no céu e na terra. E, ó Deus, nós te louvamos porque a Bíblia é um livro vivo que mostra a história do povo de Deus, que apesar de ser povo de Deus, neste planeta, neste mundo que jaz no maligno, que jaz no pecado, que não é um parque de diversão, que é um lugar difícil e perigoso de se viver, mas no meio da história o Senhor tem mostrado que o Senhor cuida dos seus. E obrigado, Pai, porque nós fazemos parte dessa história do povo de Deus na terra. Porque um dia nós decidimos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pai, se tem alguém nos ouvindo que ainda não tomou essa decisão, que nesse momento de tormenta no mundo, ele possa olhar ao redor e dizer, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que haja, Pai, conversões essa noite para a glória do teu nome, Pai. Ó Deus, e encha os nossos corações com a paz que excede toda a explicação humana. A paz que não vem da bebida alcoólica, a paz que não vem do cigarro, a paz que não vem do pecado, a paz que não vem do remédio
a paz que vem do Espírito Santo de Deus. Pai, eu rogo, Pai, eu sou um pregador da Tua palavra. Tu diz que a Tua palavra não volta vazia, Pai. Não estamos aqui para discurso, não estamos aqui para palestra, mas para levar encorajamento às pessoas, e elas precisam, Pai, conhecer a Tua paz. A paz que nos livra de pensar num suicídio, a paz que nos livra de esquecer a palavra e focar em outros caminhos. Essa paz maravilhosa que só podemos encontrar em Jesus, que disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por cada um que veio aqui e por aqueles que nos assistiram de casa. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome, sobre todo o nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.